Olá, boa noite, sejam todos muito bem-vindos à Igreja do NASP, Campus Engenheiro Coelho. Nós estamos, a cada domingo, participando de uma série especial. Uma série onde estamos estudando o livro Nisto Cremos e as 28 doutrinas fundamentais da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Você é nosso convidado e vamos agora participar desse momento especial, onde vamos abrir a Palavra de Deus, onde vamos estudar e buscar conhecer um pouquinho mais de uma das doutrinas. Quero convidá-lo a você abrir a sua Bíblia, você aí na sua casa, no livro de Mateus, capítulo 20, verso 20 ao verso 28. A história é bastante conhecida, certamente você a conhece, mas nesse texto encontramos aquela citação famosa e conhecida do momento onde uma mãe se aproxima de Jesus e lhe faz um pedido um tanto quanto incomum para a situação, porém um pedido absolutamente compreensível. Me refiro ao texto de Mateus, capítulo 20, versos 20 a 28. Diz assim: Aproximou-se dele então a mãe dos filhos de Zebedeu, com seus filhos, e ajoelhando-se, fez-lhe um pedido. Perguntou-lhe Jesus: O que queres? Ela respondeu: Concede que esses meus 2 filhos se assentem, um à tua direita e o outro à tua esquerda, no teu reino. Jesus, porém, replicou: Não sabeis aquilo que pedis. Podeis pedir o cálice que eu estou para beber? Responderam eles então: Podemos. Então lhes disse: O meu cálice certamente haveis de beber, mas o sentar-se à minha direita e à minha esquerda não me pertence concedê-los. Mas por isso e para aqueles a quem está preparando o meu Pai. E ouvindo isso, os 10 indignaram-se contra aqueles 2. Jesus, pois, chamou-os para junto de si e lhes disse: Sabeis que os governadores dos gentios os dominam, e os seus grandes exercem autoridade sobre eles. Não será assim entre vós? Antes, qualquer um que dentre vós quiser tornar-se grande, será este aquele que vos sirva. E qualquer um que dentre vós quiser se tornar o primeiro, será por vosso servo. Assim, pois, como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos. O pedido daquela mãe era algo que se traduzia num sentimento de alguém que estava cansada pelo sofrimento, cansada pelas lutas, cansada pela situação em que viviam. Ela era uma fiel entre o povo de Israel. Tinha 2 filhos que agora desejavam servir a Deus e já acompanhavam a Jesus por um bom tempo. Estes 2 já estavam junto ao ministério de Cristo, já acompanhavam o corpo dos seus discípulos. Mas nesse momento, quando sua mãe procura Jesus e faz aquele pedido tão íntimo e pessoal, na frente dos outros 10, se instala ali uma situação difícil de se administrar. Ali, o pedido era que quando Jesus assumisse seu trono, e na sua visão, ela ainda tinha a visão de que Jesus seria um líder político, de alguma forma haveria de estabelecer um novo reino, haveria de estabelecer uma situação civil, que traria a solução para o povo de Israel. Ela pede a Jesus que lhe desse a honra de que um filho estivesse à sua direita e o outro à sua esquerda. A resposta de Jesus, como bem vimos no texto, foi muito clara. Não era esta a condição que Jesus fazia. Até Jesus fez a pergunta se eles poderiam tomar do cálice que ele mesmo haveria de tomar, participar do seu sofrimento. Pois bem, o que Jesus de fato estava dizendo transcendia a situação física e muito mais a situação social. O que Jesus estava dizendo àqueles 2 e aos outros 10 que ali estavam, era de que não era possível simplesmente ser aquele que iria de compartilhar de seu sofrimento. Mas o que Jesus propunha e apresentava era uma condição diferenciada, de que aquele que queria ser o primeiro deveria ser o servo, e aquele que queria ser exaltado deveria ser humilhado, sendo ele mesmo o próprio exemplo desta situação. Nesta condição, nós todos somos convidados a também participarmos desta mesma situação para nossos dias. Jesus nos apresenta esse ponto de seu ministério.
Nós somos convidados a sermos aqueles que servimos ao mundo no qual estamos. Nós somos convidados a sermos aqueles que se dispõem a entregar-se em favor de outros. E o grande modelo e referência, este é Cristo, aquele que fez exatamente esta condição para que nós tivéssemos um novo futuro, para que nós tivéssemos uma oportunidade. Mas imagine, naquele contexto, o ambiente desagradável que ficou entre os outros 10 discípulos. Certamente, aqueles que ali estavam começaram a pensar, poxa, mas por que esses dois serem privilegiados em detrimento de todos os outros? Por que esses dois receberem esta condição, sendo que nós todos participamos desse mesmo ministério? Nós todos estamos também buscando servir e conhecer do mesmo Mestre. Jesus, conhecendo a situação, disse àqueles homens, e também à mulher, a esposa de Zebedeu, que aquela situação, aquele pedido, era um pedido irregular, não era um pedido que cabia para aquele momento. Muito mais, o que Jesus estabelecia ali também era, além do princípio do serviço em favor de outros, do princípio do sacrifício pessoal em favor de todos, aquele sacrifício que ele mesmo fez, o que Jesus também estabelecia é que em seu sacrifício, em sua vida, em sua morte, todos nos tornamos iguais e coparticipantes da mesma obra. Nós somos convidados a participarmos de uma obra que une todo o corpo de Cristo, todo o corpo de adoradores, todos os membros. A pergunta que fica, de maneira implícita, quem é o maior? O que se senta à direita? O que se senta à esquerda? O primeiro dos discípulos? O último que se aproxima? Qual deles é o maior? Qual deve ser exaltado? Qual deve ser colocado em posto de proeminência? Aqueles que estão ao lado, sabemos que nas cortes, nos governos, geralmente a figura em destaque, seja um líder governamental ou aqueles que são designados por ele, se fazem muitas vezes acompanhados das pessoas de maior destaque dentro daquele contexto, né? Hoje mesmo acabamos de participar de um momento de eleição, onde as cidades brasileiras escolheram seus prefeitos e vice-prefeitos. Normalmente, o vice-prefeito é aquela pessoa que está junto do prefeito ali para servir-lhe de suporte, de apoio e, em uma eventual necessidade, substituí-lo no mandato que o prefeito haverá de fazer. Aqui, não estamos falando, no contexto bíblico, de um líder e um segundo, porque não é assim que Deus vê a sua igreja. A doutrina que hoje vamos estudar diz que todos nós somos unidos em um só corpo, unidos no corpo de Cristo, unidos na igreja. Neste contexto, nós podemos ver o que a Bíblia nos apresenta aqui no livro de Efésios, capítulo 4. Convido você a abrir a sua Bíblia, Efésios, capítulo 4, verso 4 ao verso 6. É um texto bastante conhecido. Efésios, capítulo 4, versos de 4 a 6. O texto nos diz assim: há um só corpo e um só Espírito, como também foste chamados em uma só esperança da vossa salvação. Em um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. O princípio que Deus estabelece para a sua igreja é de que há um só corpo. Neste contexto, nesta ideia, a doutrina que estudaremos hoje, que veremos hoje, é a da unidade em um corpo, o corpo de Cristo, que é a igreja. No texto que acabei de ler a vocês, Efésios capítulo 4, do verso 4 ao verso 6, 7 vezes é apresentada a ideia de unidade, de um só corpo, um só Espírito, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos. A ideia de unidade, a ideia de um só. Por 7 vezes o texto enfatiza que quando nós nos entregamos ao corpo de Cristo, nós passamos a pertencer a um só corpo. E esse corpo não tem uma proeminência maior para alguns acima de outros. Não são pastores mais importantes do que seus membros.
Pelo contrário, o verdadeiro líder é aquele que serve para servir, não para ser servido. Quem quiser ser o primeiro, que seja este também exaltado, que seja esse também humilhado, que se permita ser diminuído da sua condição pessoal para servir com dignidade a todos os que estão à sua volta. Neste contexto, nós somos chamados a esta condição de serviço. Nós somos chamados a participarmos desta igreja. Eu quero te convidar a fazer uma referência bíblica também, acompanhando alguns outros textos. Você pode acompanhar a descrição daquilo que temos aqui na tela, mas nesse texto, nesses dois textos que estão representados aqui, e eu vou ler com você, nós encontramos mais algumas menções importantes sobre esta visão. Como Deus vê e enxerga a sua igreja, como nós participamos desta igreja e qual a função em que nos encontramos. Cito 1 Coríntios capítulo 1, verso 10, quando diz assim: Rogo-vos, pois, irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que sejais concordes no falar, e que não haja dissensões entre vós, antes sejais unidos no mesmo pensamento e no mesmo parecer. Como deve ser a igreja de Deus? Acompanhe aqui comigo. Como deve ser a igreja de Deus? Aquela que é unida no mesmo falar e no mesmo parecer. Aquela que é integralmente aquela que integralmente segue o mesmo propósito, o propósito de Deus, para uma só expressão. Deus nos chama para vivermos este ministério. Deus nos chama para participarmos, sermos coparticipantes deste ministério que Ele começou, que Jesus Cristo começou e trouxe a todos nós. No livro de 2 Coríntios, capítulo 13, verso 11, a ideia se complementa um pouquinho mais e diz assim: Quanto ao mais, irmãos, regozijai-vos, sede perfeitos, sede consolados, sede de um mesmo parecer, vivei em paz, e o Deus de amor e de paz seja convosco. Sede do mesmo parecer, vivei em paz. Um princípio importante para a igreja de Deus é a unidade. Uma mesma igreja, um só propósito, porque há um só Deus. E esse chama todos os crentes para participarem do seu ministério, que é um só ministério. É o ministério de Deus em favor de todos os crentes. Neste contexto, nós somos chamados a fazermos parte desta situação, desta igreja, deste corpo unido em um só propósito, o propósito de Deus. Destaco aqui a visão que podemos ter de que cada vez mais vivemos num mundo de pluralismo. Muitas ideias são expressas, são trabalhadas, são administradas. E como que a igreja de Deus, no mundo em que vivemos, tão globalizado, tão extenso, com realidades culturais, socioeconômicas tão diferentes, com realidades administrativas tão diferentes, nós podemos falar de uma única igreja. Veja, quando falamos nesse sentido, o falamos porque entendemos que Deus nos chamou para esse corpo. Mas este corpo apresenta também uma diversidade. Nós somos chamados a termos uma experiência de unidade dentro da diversidade. Como isso acontece? Veja a menção daquilo que temos aqui na tela. A unidade bíblica não implica em uniformidade. A própria metáfora utilizada na Bíblia para a igreja, que é a do corpo de um corpo humano, demonstra que a igreja experimenta a unidade mediante a diversidade. Assim, embora existam diferentes temperamentos no seio da igreja, todos trabalham sob a mesma cabeça. Esse pensamento, ele se traduz a partir de uma visão de liberdade que todos nós temos. Em momento nenhum, Deus pede anulação da sua personalidade. Há uma música que diz que não há outro igual a você. Se você anular quem você é, se você anular a sua personalidade para satisfazer as necessidades do ambiente em que você vive, o mundo não terá outra pessoa para substituí-lo. Deus não preparou outra pessoa igual a você. Você é único
Você é única e somente você é capacitado com as habilidades e com os dons que Deus deu a você da maneira como deu. Deus se beneficia e utiliza de todos os esforços e de todas as maneiras e de todos os dons, porque é Ele que os concede. Mas, obviamente, temos aptidões, temperamento, desejos, uma formação pessoal e cultural diferenciada. Em Cristo, nós nos igualamos, mas sabemos que não somos uniformemente que não somos colocados de uma maneira igualitária e uniforme para que todos tenhamos somente uma única expressão. Não é isso. E em momento nenhum a palavra de Deus pede que o corpo de Cristo seja resumido somente a um braço, uma mão, um olho ou uma única voz, uma única boca. No entanto, reconhecendo essas diferenças culturais, essas diferenças locais que todos passamos e temos, também compreendemos que temos uma mesma visão doutrinária, uma mesma visão a partir daquilo que recebemos de Deus. Por quê? Porque é o Espírito Santo que nos iguala, é o Espírito Santo que nos aproxima e nos traz a condição de sermos verdadeiramente iguais e próximos. Tentando compreender um pouquinho mais, podemos entender o que encontramos aqui no livro de 1 Coríntios, capítulo 12. Quero convidá-lo a ler aqui 1 Coríntios, capítulo 12. Nós não vamos ler todo o capítulo, mas vamos ler uma boa parte dela. Se você tomou sua Bíblia aí em mãos, 1 Coríntios, capítulo 12, o texto bíblico inicia falando sobre a diversidade dos dons espirituais. E eu encontro aqui em 1 Coríntios, capítulo 12, o texto bíblico quando diz assim: Ora, a respeito dos dons espirituais, não quero que sejais ignorantes. Vós sabeis que, quando vocês eram gentios, vos desviáveis para os ídolos do mundo, conforme éreis levados. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém, falando pelo Espírito de Deus, diz: Jesus é anátema, e ninguém pode dizer Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito. Verso 4. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o Deus que opera tudo em todos. Verso 7. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito para o proveito comum. Porque a um, pelo Espírito, é dada a palavra de sabedoria. A outro, pelo mesmo Espírito, é dada a palavra da ciência. A outro, pelo mesmo Espírito, a fé. E a outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar. A outro, a operação de milagres. A outro, a profecia. A outro, o dom de discernir espíritos. A outro, a variedade de línguas. A outro, a interpretação de línguas. Mas um só é o mesmo Espírito que opera em todas estas coisas, distribuindo particularmente a cada um como ele o quer. O que acho importante nesse texto, e que compreendo a partir dele, é a visão de que um só Espírito opera em todas estas coisas, distribuindo particularmente a cada um como ele o quer. O que encontramos no texto bíblico aqui é a menção de, se você quiser continuar na leitura do texto do capítulo 12, a partir do verso 12, a menção vai falando e comparando a igreja como um corpo, falando que cada uma das partes do corpo é igualmente importante, mas, claro, cada uma delas tem uma função específica. O coração não faz o papel dos pulmões, assim como o braço não substitui uma perna, ou um único dedo é capaz de substituir a ausência de outro. Nos adaptamos às realidades da vida conforme todos nós vivemos, mas no corpo de Cristo, todas as suas partes são importantes, com funções diferentes. É verdade que Deus estabelece essas funções para que cada parte do corpo não seja sobrecarregada na sua situação única, mas somos convidados, dentro do corpo de Cristo, na igreja, a vivermos participando de um único propósito, participando de uma única situação.
Às vezes parece que as vozes dentro da igreja são, em alguns pontos, até um pouco dissonantes. Mas lembro e gosto da seguinte comparação que vou fazer com você. Se você observar uma orquestra, uma grande orquestra, antes de começar o momento da sinfonia e de começar a executar a peça que vão executar, cada um dos membros daquela orquestra, em geral, começa a afinar e fazer os últimos ajustes em seus instrumentos. Você pode observar, são vários sons, pequenos toques nos vários instrumentos que são tocados ali. Os violinos são ajustados nos últimos momentos, os instrumentos de sopro, e parece que há uma confusão de sons, cada um tocando algo diferente. Mas quando o maestro se coloca à frente, toma a batuta em sua mão, dá algumas pequenas chamadinhas, né? Batendo ao suporte, chamando a atenção de todos os membros daquela orquestra, nesta hora, todos encerram, param os sons que estão fazendo, que são obviamente muito diferentes um do outro, se concentram diante de uma única partitura e na presença de um único maestro. A partir dali, começa a ser executada a mesma obra por cada um dos instrumentos que fazem parte daquela orquestra. Mas, obviamente, cada um deles toca notas diferentes, que se harmonizam entre si, às vezes em momentos um pouco diferentes um do outro, porque cada instrumento tem o seu propósito. No corpo de Cristo, na igreja de Deus, a mesma situação acontece. Nosso grande maestro é a pessoa de Jesus Cristo. A nossa maior partitura é a obra do Espírito Santo, que pontua ponto a ponto cada uma das notas a serem executadas dentro da igreja de Deus. Não temos uma igreja multifacetada, não temos uma igreja congregacional, em que cada um segue a sua própria visão. Por quê? Porque há um só corpo, há um só Deus, há um só Espírito, há somente um chamado. A Igreja Adventista do Sétimo Dia acredita biblicamente, pela visão daquilo que Deus apresenta, que nós somos chamados a vivermos dentro de um só ministério, somente dentro de um corpo de Cristo, onde todos somos convidados a fazermos parte dessa grande orquestra, mas que, sobre a conduta do Espírito Santo e sobre a presença do ministério de Jesus Cristo, somos levados a executar uma única obra, somente uma grande sinfonia, apesar das diferenças que são naturais. Por exemplo, se nós pegarmos, vou dar um pequeno exemplo aqui, realmente muito pequeno, mas dentro da nossa realidade cultural aqui no Brasil, se nós pegarmos uma igreja adventista do sétimo dia, provavelmente ali no sul do Brasil, onde temos muitas igrejas de colonização alemã e italiana, vamos ter uma condição de liturgia um pouco mais próxima daquela liturgia apresentada nessas culturas. Mas, se tomarmos uma igreja na região nordeste, vou citar aqui a Bahia como um exemplo, mas não é somente a Bahia, vamos ter uma condição talvez um pouco diferente, um tipo de louvor um pouquinho diferente. No entanto, ambas apresentam um mesmo propósito. Natural, nós estamos aqui na igreja do NASP, é uma grande igreja, uma igreja para mais de 3.000 pessoas, e temos aqui, a cada sábado, a cada domingo, em cada um dos momentos em que temos o culto presencial, um ritual de liturgia muito mais completo do que boa parte das igrejas pequenas que temos. Vamos fazer uma pequena, vou só trazer a lembrança aqui, na igreja do NASP, com 3.000 membros, com 6 ou 7 corais, com muitos músicos, temos com frequência uma riqueza na participação dos cultos, que é diferente da igreja que fica aqui na cidade em Engenheiro Coelho, uma igreja com pouco mais de 50 membros, um grupo pequeno. Aqui utilizamos instrumentos, muitas vezes os instrumentos sendo tocados ao vivo nos momentos de louvor, enquanto que em muitas de nossas igrejas esses instrumentos não estão presentes e são utilizados a gravação. Esta é uma diferença? Sim, mas é uma diferença estrutural pelo momento
e pela estrutura de cada igreja, mas não interfere na forma como a adoração ela é apresentada, porque o espírito a ser exaltado não é o do músico que executa, não é do cantor que de maneira magistral apresenta a sua música. O espírito a ser exaltado é o Espírito de Deus, que foi o verdadeiro autor da música a ser executada. Seja o canto congregacional, seja o louvor do coral, seja a música apresentada, ambos têm um único propósito: exaltar a pessoa de Cristo. E nós somos convidados a participarmos desta condição. Mas então, o que é que nos dá a condição de buscarmos esta unidade? Veja na tela, aqui temos a menção de alguns textos bíblicos. Não vamos ler todos por uma questão de tempo nesse momento, mas aonde podemos buscar, qual é o poder que nos auxilia? Certamente é o poder de Deus. A glória que vem de Jesus, a glória do Pai que Jesus concedeu aos seus seguidores, são fontes para essa unidade da igreja. A habitação de Cristo nos crentes, porque nós nos tornamos a morada de Deus. O segredo da verdadeira união da família, da igreja e na família não é a diplomacia ou o trato habilidoso, o sobre-humano esforço para vencer as dificuldades, embora haja muito disso a ser feito, mas a união com Cristo. Veja o que o texto nos diz. O segredo para a verdadeira união da igreja não é a diplomacia, não é a fala agradável, embora tudo isso seja importante, mas o verdadeiro segredo é a união com Cristo. A verdadeira forma de manter a igreja unida é estarmos verdadeiramente unidos com Cristo, estarmos junto a Ele e dele recebermos as condições para que possamos avançar em nossa vida. Nesta condição é o Espírito Santo aquele que trabalha em nosso favor para nos unir. O Espírito Santo entra nos crentes, faz com que eles transponham preconceitos de cultura, etnia, sexo, cor, nacionalidade, situação social. É o Espírito Santo que consegue isso ao trazer Cristo para o íntimo da pessoa. É obra do Espírito Santo unificar a igreja. É seu propósito, é seu papel auxiliar para que a igreja permaneça sendo uma. E quais são os benefícios dessa unidade? De que forma compreendemos esta situação? Veja aquilo que podemos compreender. Eu destaco que são três grandes razões, três grandes efeitos positivos da unidade. Primeiro, a unidade torna eficaz os esforços da igreja. Quando apresentamos uma mesma ideia, temos um mesmo sentido, temos um mesmo propósito, temos um mesmo foco, uma mesma visão. Segundo, a unidade revela a unidade do reino de Deus. Imagine se chegássemos a uma visão onde cada um apresenta suas próprias ideias e conceitos. O sábado é importante, mas eu prefiro seguir o sábado da minha maneira, da minha forma. A fidelidade a Deus através dos dízimos e das ofertas é importante, mas na minha condição é um pouquinho diferente e cada um vai fazendo seus ajustes. Teremos uma igreja não somente desorganizada, mas uma condição onde cada um faz os seus próprios ajustes. É importante esta visão de uma única igreja, de um só sentido. Lembra você, e gosto da história, lembra-se da história de Caim e Abel, quando Deus chamou e já havia dado a orientação de como deveria ser feito o sacrifício? Pois bem, Abel seguiu fielmente aquilo que Deus apresentou. Foi lá e trouxe um animal, fez o sacrifício do animal e estabeleceu entregando o seu sacrifício. Enquanto que Caim resolveu fazer da sua maneira, do seu jeito. Fez o seu, eu costumo dizer assim, que Caim fez o seu esquema com Deus. Qual era o esquema? Em vez de trazer de um animal do campo, de um animal que estava no campo, Caim trouxe das plantas, da plantação que havia brotado sobre a terra. Não seguiu a orientação.
de Deus, fez o seu sacrifício do jeito que ele queria fazer. Qual das duas ofertas foi aceita por Deus? No tempo em que vivemos, muitos de nós, ou muitas pessoas, também fazem semelhante ao sacrifício de Caim. Tentam fazer do seu esquema, do seu ajuste, da sua forma para com Deus, esquecendo-se que Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Estabeleceu princípios no passado que permanecem para o dia de hoje e que serão levados até o último instante dessa terra. Foi Deus que estabeleceu a ordem das coisas. Inclusive, falando sobre os últimos momentos, ele fala que os fiéis são aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Isso está lá relatado como fazendo parte das últimas mensagens angélicas. E quando Deus apresenta esse conceito, é porque a fidelidade aos mandamentos de Deus permanece tão igual hoje quanto foi no passado. Caim resolveu fazer do seu jeito. E se nós, hoje resolvêssemos todos fazer cada um do seu jeito, estabelecendo rotinas e procedimentos a partir unicamente de nossa visão? Cada igreja estabelece seu propósito, cada igreja estabelece seu sentido. Certamente teríamos uma grande confusão e uma dificuldade de compreender qual o sentido em cada local. Entendemos que não somos uma visão uniforme, mas que temos um mesmo sentido e um mesmo propósito de uma só igreja, um só propósito, porque somos unidos através do sacrifício de Cristo Jesus. Podemos dizer que ele estabeleceu para nós um novo mandamento, conforme encontramos aqui em Mateus capítulo 22, verso 39, e aqui encontramos assim, escrito na palavra de Deus, Mateus capítulo 22, verso 39. E o segundo mandamento é semelhante a esse: amarás o teu próximo como a ti mesmo. O primeiro, ama teu Deus sobre todas as coisas. Jesus estabeleceu a si mesmo como sendo o grande motivo. Qual é a condição de estarmos mais próximos de Cristo? É que em sua cruz somos todos igualados. Não há nenhum de nós capaz de ser digno da sua própria salvação. Todos recebemos essa salvação vinda de Cristo Jesus. Conta-se uma história que é apenas uma história, mas que uma vez um encontro inusitado acontece no céu. Naquele encontro estavam um líder de igreja, que foi líder por algumas décadas, cabelinhos brancos, e foi aquela pessoa fiel e seguiu todos os momentos na igreja. Mas naquela igreja também havia um jovem, um garotão, um moço que conheceu o Evangelho, mas que viveu uma vida de altos e baixos. Acontece que os dois se encontram no céu, e quando se encontram é uma surpresa para ambos. O Senhor, já aquele líder de igreja de várias décadas, olha para o rapaz e fica meio que espantado como que ele havia chegado ao céu, e o moço também olha para o Senhor, fica sorridente, dizendo palavras agradáveis a ele. E aí aquele homem se aproxima e fala: vem cá, eu conheço a sua vida, eu sei como você viveu lá na terra, eu sei quais foram as dificuldades que você enfrentou e os altos e baixos que você teve. Eu, que fui líder nessa igreja por tanto tempo, que fiz tantas coisas por décadas e décadas, não consegui tudo que precisava para ser salvo. Eu consegui 98% daquilo que eu precisava para a minha salvação. E Jesus me completou com 2%. O garotão olhou para aquele senhor, levantou a cabeça, deu um sorriso e falou: pois é, tio, eu consegui só 2%. E ele me completou com os outros 98%. Claro que é apenas uma pequena ilustração, mas ela traduz uma realidade. Não sou eu, pelos meus esforços, pelos meus méritos, que me torno apto a ser salvo, mas é 100% vindo da parte de Jesus. Independente dos meus méritos, nunca conseguiria eu condições para ser salvo. A salvação sempre vai ser completada por Cristo Jesus. Nesse sentido, o mandamento de amar o próximo como a si mesmo, compreender que ele é diferente,
mas que todos somos iguais, nos aproxima cada vez mais, nos coloca na ideia de um só corpo, porque todos servimos a um só Deus. Deus nos chama mais uma vez a termos esta condição, a sermos conduzidos por Ele. Caminhando para os últimos momentos de nossa mensagem nesta noite, quero lembrar também que encontramos algumas razões especiais ou algumas condições que nos favorecem em relação à unidade. Como é que podemos buscar essa unidade? Destaco 5 pontos. São eles. Primeiro, você pode acompanhar aqui na tela. Devemos buscar a unidade dentro de nossos lares. É dentro de casa que nós mostramos quem verdadeiramente somos. É dentro de casa que não falamos da religião. É dentro de casa que vivemos a religião. É dentro do nosso lar, do meu e do seu, que nós somos convidados a sermos verdadeiramente adoradores, servos de Deus, dignos de mostrar a quem convive conosco as melhores condições de sermos filhos de Deus. Segundo ponto, você pode acompanhar na tela. Nós somos chamados a uma disposição para a unidade. Quando a gente fala de unidade no corpo de Cristo, ela não é natural por si só. Ela não acontece como um passe de mágicas. Nós temos que estar dispostos a nos permitir favorecer para que isso aconteça. A permitir você e eu, para que o Espírito Santo entre em nossa vida, entre em nosso coração, que nos aponte as mudanças que precisamos fazer, que nos aponte aonde o meu espírito e o seu espírito precisa ser contendido, precisa ficar ali restrito para favorecer a unidade da igreja, para favorecer a unidade do corpo de Cristo, para favorecer ao crescimento de todos e não somente de um. Porque aquele que quer servir, aquele que quer ser servido, primeiro tem que servir. Aquele que quer ser o maior tem a obrigação de se tornar aquele que será humilhado, permitindo-se baixar a cabeça e ser conduzido. Terceiro ponto que encontramos, nós somos chamados a vivermos em prol de um espírito unido e um objetivo comum. Qual é o grande objetivo da igreja? Alcançar a todos aqueles. Nós fazemos a todos aqueles por quem Cristo morreu. Nós, adventistas do sétimo dia, fazemos parte de um movimento profético da igreja de Laodiceia, que foi chamada para que neste tempo apresentasse a verdade e a palavra de Deus a todas as pessoas. Você, membro desta igreja, você que busca receber de Deus as condições para estar cada vez mais próximo a Ele, é chamado também a realizar um trabalho em favor de outros. A famosa citação, de que todo aquele que nasce no reino de Deus já nasce como um missionário. Ela tem que ser presente na minha e na sua vida. Nós somos as palavras, aqueles que vão apresentar as palavras de Deus às pessoas que estão à nossa volta. Com frequência nós pensamos em um ministério longínquo e distante. O trabalho das missões que é realizado e é grandioso, mas sabe, Deus lhe colocou na sua casa, na sua rua, na sua sala de aula, na sua sala de trabalho, no ambiente em que você vive, para que você seja o missionário que lá está, a todas as pessoas que estão à sua volta. E alguns às vezes podem pensar, mas eu já convivo com pessoas que seguem a Deus, pessoas que conhecem o Evangelho, pessoas que têm a mesma fé do que eu tenho. Pois bem, saiba que você é visto por essas pessoas e é convidado a ser para elas uma referência de Cristo a estas pessoas. Ouvi uma frase e gosto dela, que diz assim, que aqueles que estão remando não têm tempo de balançar o barco. Nós somos convidados a participar de um ministério geral, de um ministério global, de alcance a todas as pessoas, aos que estão do outro lado do mundo, mas aos que estão do outro lado da tela, aos que estão do outro lado da mesa, no seu ambiente de trabalho, daqueles que estão do outro lado da sua linha telefônica, ou do outro lado da tela quando você manda mensagem a alguém, ou quando você manda uma mensagem para alguém. Você pode e é convidado a, fazendo parte do corpo de Cristo, ser o agente missionário àqueles que estão mais próximos de você. Quarto ponto que nós somos
chamados é o trabalho unido rumo a um objetivo comum. Nós, como membros desta igreja, somos convidados a fazermos parte de um trabalho unido com um mesmo objetivo, que é o de alcançar as pessoas. Especificamente, duas grandes áreas são destacadas aqui. O trabalho do Ministério da Palavra e o Ministério da Cura. Eu não tenho a condição e o poder de fazer milagres. Não me compete a mim. É única e exclusivamente através do poder de Deus. Mas eu sou convidado e conhecedor dos princípios de saúde que a igreja já me colocou à disposição. Eu sou convidado a oferecê-los também a outras pessoas. Você é convidado a oferecê-los àquelas pessoas que estão à sua volta, a estender meios e propósitos para que outras pessoas conheçam cada vez mais princípios da palavra de Deus e da cura que ele se propõe a fazer. Também cura física aqui na Terra, através dos 8 remédios naturais, mas principalmente uma cura espiritual, resolvendo completamente o problema do pecado. Por último, nós somos convidados a desenvolvermos uma condição de que não permitamos que haja divisão entre nós. Conforme apresentamos aqui a tela, atitudes como egoísmo, orgulho, confiança própria, autossuficiência, superioridade, preconceito, crítica, denúncia e acusações entre os crentes contribuem para a desunião da igreja. Nós somos convidados a contemplarmos cada vez mais o amor de Deus, manifesto através da cruz do Calvário, e assim poderemos renovar o amor de uns para com os outros. A graça de Deus, medida pelo Espírito Santo, é capaz de subjugar todas estas fontes de desunião e estender a uma nova condição para o nosso coração. Sabe, vivemos de fato em um mundo cada vez mais polarizado. Como disse, hoje mesmo foi o dia das eleições e há pouco tempo passamos pela eleição norte-americana, ouvimos e vimos como a polarização entre dois candidatos se acirrou grandiosamente. Até mesmo, talvez aqui nas cidades, no município em que você viva, isso também tem acontecido. Nós não somos partidários, nós somos convidados a sermos os melhores cidadãos que podemos ser no local onde estamos. E isto é uma recomendação a todos os crentes. Por sendo íntegro, fiel, honesto, todos nós somos convidados a sermos bons cidadãos. Mas nosso maior partido não é o partido A, B ou C. Não é o que se processa aqui nesta terra. Nosso maior partido é fazermos parte de uma cidadania muito maior. A cidadania que provém de Deus. A cidadania que não é levada por um nome, mas é conduzida pela vontade de Deus. Quero fazer menção ainda aqui a um texto bíblico de 1 Coríntios capítulo 3. Você pode abrir a sua Bíblia e acompanhar-nos aqui. 1 Coríntios capítulo 3. Veja só o que se passava com a igreja no início da igreja que chamamos de igreja primitiva, no início do corpo dos crentes, da igreja cristã. 1 Coríntios capítulo 3, vou ler verso 4. Porque dizendo um, eu sou de Apolo, e o outro, porque dizendo um, eu sou de Paulo, e o outro, eu sou de Apolo, não sois apenas homens? Pois quem é de Apolo, quem é Apolo e quem é Paulo, senão ministros pelos quais crestes. E isso confirme, vou começar a leitura de novo. Porque dizendo um, eu sou de Paulo, e o outro, eu sou de Apolo, não sois apenas homens? Pois quem é Apolo e quem é Paulo, senão ministros pelos quais crestes? E isso conforme o que o Senhor concedeu a cada um. Eu plantei, Apolo rogou, e Deus deu o crescimento. De modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá
o crescimento. Verso 11: porque ninguém pode lançar outro fundamento, além do que já está posto, o qual é Cristo Jesus. Aqui encontramos um momento em que a igreja começava a apresentar algumas divisões. Alguns porque foram evangelizados por Apolo, outros porque haviam sido evangelizados por Paulo, mas o próprio autor aqui do livro de Coríntios diz claramente: não é esta a visão, não é quem lhe apresentou o evangelho, mas somente há um único fundamento, e este é Cristo Jesus. Não é a maneira como conheci a igreja, não é o fato de minha família ser terceira, quarta, quinta, sexta, ou ainda, eventualmente, tenham mais gerações dentro do Adventismo. Não é o fato de que meu sobrenome é A, B ou C. Nada disso nos coloca em posição de nenhuma superioridade. Não sou eu aquele que teve 98%. Também não importa se fui eu aquele que teve apenas 2%. O fato é que tanto eu quanto você necessitamos integralmente da graça e da glória de Deus. Todos nós somos convidados a fazermos parte de um único corpo. Eu sei que tudo que eu falei até agora parece algo normal, né? Do ponto de vista administrativo, a gente pode e deve compreender que é natural que uma igreja tenha uma visão comum e que tenha princípios comuns, não é? Seria algo bastante natural, fica mais fácil para se administrar. Mas não é uma questão administrativa da igreja, é uma questão de um princípio estabelecido por Cristo. Porque se você voltar comigo, e quero te convidar a abrir agora a sua Bíblia nos últimos textos que vamos observar, quero pegar com você aqui o texto de João, capítulo 17. Veja, eu comecei hoje lendo aqui e citando a história dos filhos de Zebedeu, quando sua mãe procura Jesus e pede que um sentasse à direita e o outro à esquerda. Qual foi a resposta de Jesus? Quem quer participar comigo do Evangelho? Aquele que quer ser humilhado, aquele que quer ser exaltado, perdão, que seja humilhado. E aquele que quer ser servido, que seja esse também aquele que serve. Jesus havia dado ali a resposta, estabeleceu um princípio para os discípulos, estabeleceu um propósito para os discípulos e deixou claro qual era a situação. Mas, no que conhecemos como ser a última ceia de Jesus, tomando aqui, não vou ler o texto, mas vou fazer apenas a referência. João capítulo 13 conta que Jesus, quando estava participando da sua última ceia com os seus 12 discípulos, percebeu que os discípulos não haviam providenciado alguém que lavasse os pés para aquela ceia. Então ele, Jesus, aproximando-se dos discípulos, começou a lavar-lhe os pés. Foi nessa hora que Simão Pedro falou: não, Senhor, o Senhor não vai lavar meu pé? E Jesus falou: olha, se eu não lavar seu pé, você não vai estar comigo no céu. Então lava o corpo inteiro, já disse Pedro. Pois bem, Jesus já havia participado de seu ministério quase que por completo. Já havia conduzido seu ministério quase que por completo. Já havia instruído seus discípulos. Já havia falado com a mulher de Zebedeu e apresentado a resposta de que todos ali deveriam servir e não ser servidos. Mas, no finalzinho, depois desse momento, Jesus viu que parece que eles não haviam compreendido claramente, porque ainda tinha uma certa discordância, quem ia lavar os pés dos outros? E quando Jesus começa a lavar, Jesus passa depois a orientá-los. E no verso 17, no capítulo 17, a Bíblia diz assim, que Jesus, quando foi ao Getsêmani, começou a orar pelos seus discípulos. Capítulo 17, verso 1. Depois de assim falar, Jesus levantou os seus olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora, glorifica teu filho, para que também o teu filho te glorifique. Assim como lhe deste autoridade sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos aqueles que tens dado. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, aquele que tu enviaste. E Jesus continua falando. E aí no verso 11, o texto que gostaria de finalizar nesta noite. Jesus então diz assim, João capítulo 17, verso 11. Vou ler a partir do verso 9.
João 17:9 diz assim: Eu rogo por eles, não rogo pelo mundo, mas que por aqueles que tens me dado, porque são teus. Todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e neles sou glorificado. Eu não mais estou no mundo, mas eles estão no mundo, e eu vou para ti, Pai Santo. Guarda-os no teu nome, o qual me deste, para que eles sejam um, assim como nós. Gosto desse texto, porque o texto enfatiza a oração de Jesus naqueles últimos momentos de agonia. E o princípio que Jesus estabelece aqui é não somente uma questão administrativa para a Igreja Adventista do Sétimo Dia, mas é um princípio para todos os crentes. Porque, como Cristo Jesus disse, Pai Santo, guarda-os no teu nome, o qual me deste, para que eles sejam um, assim como nós. O princípio da unidade no corpo de Cristo. Cristo afirma assim como tu me deste para estas pessoas, peço que guarde essas pessoas, para que eles estejam em mim, assim como eu estou para contigo. A preocupação de Jesus nos últimos momentos, pouco antes da crucifixão, da sua prisão e, consequentemente, tendo sido ele levado à crucifixão, era a de que cada uma daquelas pessoas compreendesse que todas elas faziam parte de um único corpo. Nós somos chamados a fazer parte deste corpo. Você e eu somos convidados a fazermos parte desse ministério, que é o ministério de Deus, o ministério de Cristo. Não é a minha vontade, não é o meu propósito. Conta-se uma história que uma vez, há muito tempo, um homem andava por uma região desértica, no estado do Arizona, nos Estados Unidos, no grande deserto do Arizona, e depois de algum tempo acabou se perdendo entre os vales e canyons que tinha por lá. E tentando sair daquele local, não achava o melhor caminho. Aproximou-se dele então uma outra pessoa que também estava por lá, e ele pediu ajuda daquela pessoa, falou: amigo, eu estou perdido aqui e não sei qual é o caminho que eu devo seguir. Você pode me dizer qual é o caminho para sair desse deserto? A segunda pessoa disse: olha, eu não posso lhe dizer qual é o caminho, mas o que eu posso fazer é andar junto com você e quem sabe nós dois acharemos a saída em menos tempo. Vivemos em um mundo de pessoas perdidas que necessitam da salvação vinda de Cristo Jesus. Vivemos em um mundo de pessoas que precisam ser alcançadas pelo Evangelho. Você e eu somos convidados a fazermos parte deste corpo de Cristo e sermos aqueles que levam o Evangelho a essas pessoas e as convidam a fazer parte do corpo de Cristo. Mas dentro do corpo de Cristo, precisamos lembrar que todos somos somente um. Todos nós fazemos parte de um único corpo, que não é uma mera questão administrativa de uma denominação, mas é um propósito de Deus que façamos parte da sua vitória, da sua salvação. Por isso, entendemos que a unidade no corpo de Cristo é uma importante doutrina que nos iguala a todos, independente das experiências que vivemos até aqui. Que Deus te acompanhe, que possamos ter claramente essa lembrança, mas principalmente que sempre tenhamos a certeza de que este corpo é o seu corpo, é o meu corpo, porque Deus chamou todos à salvação e Ele propõe a você esta salvação eterna em Cristo Jesus. Enquanto estamos ainda aqui nesta terra, que façamos parte fiel desse plano de Deus, que é pertencer ao seu corpo, à sua igreja, aos seus planos, aos seus propósitos. Que Deus te acompanhe hoje e sempre, em nome de Jesus. Eu quero finalizar orando com você. Mas lembra você que no próximo domingo teremos, neste mesmo horário, a transmissão, a participação e a continuação dos estudos das doutrinas da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Continue acompanhando a série Nisto Cremos. Como você está? Feche seus olhos. Pai, hoje fomos lembrados da importância da unidade da Tua Igreja. Não é uma mera questão de concordância e subordinação à vontade humana,
mas é a certeza de que estamos sendo guiados pela pessoa do Espírito Santo e sendo regidos pelo sacrifício expiatório de Cristo Jesus. Bom Pai, abençoa e dirige a vida de cada um de nós. É o que te peço, em nome de Jesus. Amém.